capítulo sobre catolicidade, que a gente entende que a proposta era recuperar essa ideia de uma presença fiel no mundo cada vez mais integral, uma missão não apenas integral, mas católica. Eu acho que isso tem duas dimensões, a gente queria ouvir o senhor falar um pouco mais sobre isso. Porque a nossa geração é meio, como o Lewis dizia, meio snob cronologicamente. Assim, a gente acha que a gente inventou a roda e que tudo agora é melhor. Então isso, de um ponto de vista, recupera essa tradição católica anterior à reforma, que é cristã, é nossa. E por outro lado também fala da amplitude dessa mesma tradição. Acho que a gente queria ouvir o senhor falar um pouco sobre isso. Assim, acho que há duas realidades assim, que me chamam a atenção nesse tema. Uma, assim, mais positiva, é entender a catolicidade ou até a unidade da igreja como uma dádiva e não como uma conquista. Talvez um dos grandes equívocos nossos é pensar na catolicidade da igreja como alguma coisa que nós temos que conquistar. Mas ela nos foi dada. Os 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios descrevem aquilo que já foi feito, não o que vai ser feito, mas o que já aconteceu. E Paulo deixa isso bem claro, né, que nós fomos escolhidos, chamados, eleitos, redimidos, etc., que Deus já nos revelou toda a sua vontade, e que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele já nos deu vida juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, e nos reconciliou, e rompeu com a barreira, com os obstáculos e os abismos que nos separam, e nos fez um povo só, e uma família, etc, etc. E o apelo que ele começa no capítulo 4, ele toma isso como uma coisa já dada, já conquistada, já realizada. O que nós precisamos é tomar consciência do que nos foi dado e viver a partir da realidade para dentro da qual nós somos convidados. Nós não criamos nada. E o outro lado, o outro aspecto, que talvez seja negativo e de uma forte influência cultural, é que a nossa cultura narcisista e individualista e egocêntrica, etc., ela, o tempo todo, ela luta contra isso, porque é uma natureza que precisa conquistar e não ser conquistada. Ela precisa ter a sua própria identidade, ela quer criar a sua identidade como se nós fôssemos criadores de nós mesmos, né? Ao invés dela reconhecer uma identidade que lhe foi dada, que é uma identidade batismal, né? Porque quando somos batizados para dentro de um corpo e para dentro de uma outra realidade que Cristo nos convida. E nós vivemos a partir dela, né? Então, essas duas realidades, para mim, elas são muito importantes, né? A primeira é eu reconhecer que o chamado de Cristo é para eu viver, ou para todos os cristãos viverem, a partir de uma nova realidade já realizada por Cristo, né? Viver a partir dela. Já foi dado, nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só Deus, etc. Isso nós já temos, isso nós não temos que conquistar, né? Quando eu me submeto a essa nova realidade para dentro da qual eu fui levado, a minha visão, a minha percepção de igreja, da missão da igreja, muda radicalmente, muda completamente, né? É interessante que nesse texto Paulo faz uma diferenciação entre a unidade do Espírito e a unidade da fé. Porque no capítulo 4 ele vem falando, esforcem-se diligentemente para a manutenção da unidade do Espírito. Ou seja, ela nos foi dada. Como o senhor bem nos lembrou aqui, a gente esforça pela manutenção dela e não
para fazê-la. Para criá-la. Nós não vamos fazer a unidade. Nós não Mas criamos. ele fala que no entendimento da unidade do Espírito, a gente vai chegar a uma unidade de fé. Porque aí a gente vai começar a apontar para um único lugar. E tudo aponta para esse único lugar, que é Cristo. É a esperança de Cristo, é a fé de Cristo, é o batismo que nós temos em Cristo, ou seja, Cristo permanece como ponto, princípio fundamental, em torno do qual tudo mais gira, acontece. Né? Não sou eu, né? É Cristo, não são minhas ideias. Né? Porque hoje você encontra assim uma coisa que acho que compromete muito a catolicidade da igreja, são os meus projetos, a minha visão, a minha missão, assim, minha, né? Assim, de onde é que nós tiramos isso, né? Assim, a minha. Quantos pastores frustrados porque a igreja não comprou a minha visão? Recentemente Paulo Júnior falou que na verdade Deus não está nem aí para a minha missão. E que na verdade nós todos estamos na missão de Deus. Exato. Nós temos que conhecer a missão de Deus e entrar na missão de Deus, e isso vai deixar a gente mais humilde. Porque aí não é a gente que faz, né? Deus Exato. quem fez, a gente é soldado. A gente participa. Deus mandou a gente ser verdade. Não, nesse entendimento de que ser evangélico então é ser católico. Não tem como a gente pensar diferente. Né? Se a gente tira um pouco esse snobismo cronológico, a gente entende que existe uma catolicidade intrínseca na igreja evangélica. O senhor acha que resgatar um pouco disso deixa a nossa compreensão de um mundo mais rica e faz com que a gente recupere algumas questões que talvez sejam até tabu para a igreja evangélica hoje? Eu vejo, por exemplo, o caminho de Emaús é uma coisa que às vezes chega mal compreendida por algumas pessoas. Quando a gente recupera também a questão de arte, né, a questão de como discipular os olhos, a gente sempre entende que isso é algo muito católico e fica uma coisa reducionista nisso também. Então você acha que nesse entendimento uma catolicidade para a igreja evangélica pode deixar a igreja mais rica? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A nossa compreensão mais bairrista, mais restrita, mais local, né, ela trouxe um empobrecimento e uma superficialidade para a igreja brutal. Né? Hoje, assim, é interessante que assim, um movimento, né, que vem encolhendo cada vez mais, né, assim, dessa catolicidade, dessa visão mais universal, abrangente, integral, né, do Evangelho. Menos clube, né? Exato. Você vê que ela sofreu uma redução com a visão mais estreita do denominacionalismo, que trouxe uma restrição, já se fechou em alguns segmentos, né? Mas hoje ela ficou muito pior, no sentido de que nós não fazemos parte nem mais de uma denominação que tem um aspecto assim, um pouco mais global, né? Menos local, mas hoje são comunidades cada vez mais locais, cada vez mais restritas no seu ambiente, e mais, elas tendem a ser cada vez mais personalistas. Então, hoje as pessoas não são mais membros de tal igreja, de tal denominação, elas são membros de tal igreja, de tal pastor ou de tal líder, e aquilo restringe cada vez mais, e fora daquele ambiente, nós não temos uma visão da igreja, ou seja, eu sou membro daquela igreja, daquele pastor, daquele lugar. Se um dia esse pastor morre ou deixa essa igreja ou acontece alguma coisa, nós perdemos a nossa identidade cristã. Ela hoje é uma identidade cada vez mais personalista, mais local, né? Então isso perde a catolicidade. Então, tudo que é legítimo e verdadeiro é o que acontece dentro daquele universo limitado e restrito que eu vivo, né? Ela vai perdendo essa abrangência. E eu torno o entendimento de missão reducionista. Sim, claro, porque, por exemplo, o princípio da revelação bíblica da Trindade, né, ela traz isso, né, assim, esse é um princípio que deve ser recuperado no sentido de resgatar
a identidade missionária, o princípio de adoração da igreja, porque hoje nós somos menos trinitários na compreensão, e quanto menos trinitários, menos católicos, né? Então, por exemplo, Jesus, ele, principalmente no Evangelho de João, inúmeras vezes ele diz que ele não fala nada dele mesmo, né, mas da maneira como ele ouve o Pai, assim ele fala, ele não tem um julgamento que é dele, da maneira como o Pai julga, assim ele julga. O Espírito Santo não tem nada que é dele próprio, né, ele vem para nos ensinar a guardar as coisas que Jesus ensinou. Enfim, há uma relação plena, dinâmica, perfeita, harmoniosa entre as três pessoas da Santíssima Trindade, que engloba todas as coisas, né? Na medida em que a gente perde isso, nós então desenvolvemos uma missão privada, bairrista, narcisista, que diz respeito a mim, diz respeito ao meu sonho, diz respeito às minhas realizações. Quer dizer, hoje muitas pessoas se sentem não realizadas porque os seus projetos não foram comprados, abraçados, etc. As pessoas saem da igreja por causa disso. Exato, não se realizam porque o Espírito Santo está fazendo o que tem que ser feito, não se realizam porque os relacionamentos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo estão sendo conduzidos na história, não se realizam mais porque a adoração que é ao Pai por meio do Filho no poder do Espírito Santo já não acontece mais. Eu dependo daquele modelo, daquela estrutura, daquele grupo, daquela banda, daquele jeito. Quer dizer, isso tudo encolhe e diminui e empobrece terrivelmente toda a percepção do Evangelho e da Igreja, e toda a riqueza disso. Porque então a gente entende que o comprometimento da nossa perspectiva de catolicidade, assim, a nossa redução e limitação de compreender isso, pode estar sendo a causa de irmãos insatisfeitos e do trânsito entre igrejas. Sim, então nós não estamos simplesmente falando de unidade entre irmãos como se isso não fizesse sentido num nível católico, assim, num nível amplo, né? Mas isso está comprometendo o crescimento da igreja, o amadurecimento da igreja. A gente até conversava outro dia que se a igreja é uma pessoa, que se a igreja é o corpo de Cristo, uma igreja de 2000 anos tinha que estar mais madura, né? E às vezes a gente vê essa pessoa ainda tão imatura por conta de questões personalistas, né? A ausência de percepção católica, né? De consciência da Trindade, de sua história, de quem ela é em Cristo, sem preocupações. Problema de identidade. Acho que a questão central é essa, né? Assim, é a nossa identidade em Cristo, né? Em Cristo. Quem nós somos em Cristo, né? Como que nós nos vemos em Cristo. Quer dizer, isso supera as nossas diferenças culturais, supera nossas limitações pessoais, quando nós nos vemos como irmãos e irmãs em Cristo, quando nós entendemos a obra de Cristo realizada no mundo e na história, quando nós vemos que o reino de Deus transcende as nossas percepções privadas e narcisistas, quando nós entendemos que na Trindade não existe espaço para esse narcisismo, para esse individualismo autocentrado, muito pelo contrário, essa relação de autoentrega, de autodoação de um no ser do outro, numa relação perfeita, harmoniosa, onde o sentido da adoração, da missão e da própria igreja nascem dessa unidade que transcende toda a nossa tentativa e até mesmo esforço de comprometer isso. E por mais que a gente tente comprometer, ela nunca é comprometida. Quer dizer, o prejuízo é nosso, não da verdade em si, da catolicidade em si. Ela não se perde. Nós é que perdemos a riqueza que ela nos oferece.
né? Na medida em que eu não consigo mais enxergar nada além do meu universo privado, particular, dos meus interesses e das minhas ambições. Eu creio que às vezes parece que a gente perdeu a nossa carteira de identidade, a gente está meio que indigente. Eu vejo, por exemplo, o credo apostólico como um documento de identidade nossa. É? Nós cremos no Deus Pai Todo-Poderoso, Uhum. nós cremos no Jesus Cristo, nós cremos no Espírito Santo, Uhum. nós cremos numa igreja que é invencível, imparável, e nós cremos na ressurreição. Mas da no comunhão dos credo santos. apostólico, assim, para mim é muito importante hoje retomar o eu creio na igreja como um elemento de fé, de convicção, de confessionalidade. Porque, claro, a igreja, os cristãos afirmam sem grandes dificuldades, né, a sua fé, a sua crença em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas quando nós pensamos na igreja, com toda a sua complexidade, quando nós pensamos no povo de Deus, com todas as suas dificuldades, né, toda a complexidade dos nossos relacionamentos, etc., nós não olhamos para a igreja de forma confessional. Nós olhamos para a igreja de forma institucional, mas não confessional. É muito diferente eu dizer que eu participo da igreja, frequento uma igreja, vou a uma igreja, etc., de eu dizer eu creio na igreja. É por isso que nós temos na comunhão dos santos também. Então, assim, eu costumo dizer aqui que eu tenho assim, uma identidade eclesial. Eu ouvi isso a primeira vez, não essa expressão, mas assim, a identidade eclesial desse teólogo ortodoxo, o Zizulas. Tem um livro dele, que não sei se já tem ele em português, chama Being as Communion. E nesse livro ele trabalha, assim, a partir da doutrina da Trindade, ele trabalha uma visão da catolicidade da igreja, da realidade da igreja. E chega um momento em que ele diz que fora da comunhão nada existe, nem mesmo Deus. Ele diz que a comunhão é um princípio ontológico, né? Então, nós somos seres eclesiais. A nossa identidade não repousa em nós, repousa no outro. E eu me torno mais verdadeiramente quem eu sou e mais livre, quanto mais eu me entrego ao outro em relacionamento, amor, autodoação, serviço. O outro é o meu amém, né? Exato. Porque às vezes eu acho que eu sou uma coisa e o outro, na relação com ele, é que eu vou descobrir que eu não sou. Exato. Eu acho que eu sou humilde na minha relação com o meu irmão e eu descubro que eu não sou humilde. Exato. O outro é o nosso amém. Exato. Exato. E à medida que a gente vai se afastando desse outro, ou vai deixando de crer e de saber dessa identidade comunitária, eclesial, a gente vai se empobrecendo a existência também, né? A gente vai deixando de ser um ser humano para se tornar um ser que vive O sozinho. Bonhoeffer, no livro Vida em Comunhão, ele é radical. muito raciocínio dele. Essa identidade em Cristo do Bonhoeffer é muito forte, né? Ela é muito rica. Porque assim, eu não me relaciono a partir das minhas preferências, dos meus interesses, eu me relaciono a partir daquilo que somos em Cristo. Eu até, sabendo que vocês viriam aqui, tem esses poemas aqui do Jorge de Lima, que foi um poeta da metade do século passado, no início do século passado, metade, mas tem um poema dele que está no contexto da Tunica in Consutio, que é o poema do cristão, e é belíssimo sobre isso. Quer ver? Eu vou ler só um pedaço aqui para vocês. Ele diz assim: porque o sangue de Cristo jorrou sobre os meus olhos, a minha visão é universal e tem dimensões que ninguém sabe. Os milênios passados e futuros não me aturdem, porque nasço e nascerei, porque sou uno com todas as criaturas, com todos os seres, com todas as coisas
que eu decomponho e absorvo com os sentidos e compreendo com a inteligência transfigurada em Cristo. Tenho os movimentos alargados. Sou o bico. Estou em Deus e na matéria. Sou velhíssimo e apenas nasci ontem. Estou molhado dos limos primitivos e ao mesmo tempo ressoo as trombetas finais. Compreendo todas as línguas, todos os gestos, todos os signos. Tenho glóbulos de sangue das raças mais opostas. Posso enxugar com um simples aceno o choro de todos os irmãos distantes. Posso estender sobre todas as cabeças um céu unânime e estrelado. Chamo todos os mendigos para comer comigo e ando sobre as águas como os profetas bíblicos. Não há escuridão mais para mim. Opero transfusões de luz nos seres opacos. Posso mutilar-me e reproduzir meus membros como as estrelas do mar, porque creio na ressurreição da carne, creio em Cristo e creio na vida eterna. Amém. E ele segue. Mas o que eu acho bonito no poema dele é que ele se vê como o corpo de Cristo. Então ele diz assim, eu falo todas as línguas. Ele não fala, mas como corpo, ele fala, né? Ele diz, olha, eu estou em todos os lugares. Ele nunca saiu do Brasil, provavelmente, mas como corpo de Cristo, ele está em todos os lugares. Ele chama todos os mendigos para a mesa, porque os mendigos estão sendo chamados para as mesas em tantos lugares. Então, quando eu olho para a igreja nessa perspectiva, que às vezes a gente sofre assim, como pastor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ser responsável por isso. Não, mas quando eu olho, eu vejo que tem uma igreja, tem um povo de Deus na cidade de Brasília fazendo um mundo de coisas lindas. Eu não preciso fazer tudo o que todos fazem. A igreja está fazendo, ela está aí. E eu estou em todos os lugares, e eu me alegro com todos, e eu me regozijo com tudo, e eu vejo que muito além de mim e do meu ambiente pequeno e limitado, existe algo que transcende a minha visão. É o que Jorge Lima está dizendo. Eu estou em todos os lugares, eu abraço todas as pessoas, eu falo todas as línguas, eu sou a igreja, né, católica. As dimensões tomam outras proporções, não por causa das coisas que a gente passa a fazer, mas por causa de quem nós somos em Cristo. Exato. A tomada de consciência disso. Isso primeiro liberta a gente da culpa e de um ativismo irrefletido. Sim. E traz outras dimensões assim para a presença no mundo. Sim. E uma coisa que acontece, né, quando a gente olha para a dinâmica da igreja numa cidade, é que hoje, justamente pela questão personalista que a gente falou antes, por uma questão de competitividade que está embutido na questão personalista, a gente usa uma expressão péssima para a igreja, que é a comparação. E a gente deveria ter um entendimento complementar. Então, aquele irmão complementa o que eu não estou conseguindo executar, porque Deus estabeleceu uma dinâmica assim. Então, no capítulo 4 de Efésios que a gente estava falando, a multiforme expressão do corpo. A gente só faz sentido se a gente é diferente. Deus escolheu que a gente fosse pedra e não tijolo, como a gente já conversou com o pastor Augusto Nicodemus. Então, essa é a graça da igreja, é o fato de a gente ter tamanho diferente, cor diferente, língua diferente, e poder atender todos os mendigos do mundo, porque se eu pensar numa igreja na consciência de Cristo, ou seja, a igreja de Jesus e não a igreja do Ricardo, ou a igreja do Paulo, então nós estamos atendendo todo mundo. Isso consola, é isso que o pastor tinha falado, né? Consola um pouco aquele irmão que está muito envolvido em uma atividade que os outros irmãos dele não reconhecem como legítimo ou urgente, e ele olha e fala, não, isso aqui é urgente, ele tem um olho para aquela urgência. E às vezes ele se sente meio injustiçado porque as outras pessoas, mas não deveria se sentir assim, porque primeiro que na história ele não foi o único, e ainda que ele seja o único, ele não está sozinho também, porque vai do corpo maior. É verdade. É redentivo. Ele é o representante fiel daquele que não consegue fazer o que ele faz. Ele tem uma riqueza e que é a pobreza do outro irmão. E a riqueza dele vai encontrar sentido quando ele suprir a pobreza do outro irmão. Exato. Porque essa competitividade que você mencionou não é só, né, a disputa, né, que a gente às vezes cria entre nós, mas o risco da massificação.
né? Que é esse empobrecimento, né? Que acaba todo mundo, ou algumas pessoas, ou alguns grupos, querendo ser muito parecidos, muito iguais, né? Porque não conseguem perceber a riqueza que existe nessa multiplicidade, nessa riqueza de cores, de jeitos, de formas, né? Então, vocês mencionaram também esse sentimento de culpa, né? Porque tem tantas demandas, tem tantas exigências, né? Você tem que ser uma igreja envolvida com a política, envolvida com a arte, envolvida com a educação, envolvida com a evangelização, envolvida com a missão, envolvido com o pobre, com as questões sociais. Então, de repente, você olha aquilo tudo e você não dá conta de ser todo mundo, mas isso é porque a gente perde essa compreensão de que ela é isso daí. Ela está sendo isso. Ela está acontecendo, né? Então, a arte, ela perde muito, porque quando eu restringo e quando eu limito tudo isso, assim, toda a visão artística, ela torna-se muito, muito, muito prisioneira de um estereótipo limitado, de um jeito pequeno de se ver e fazer as coisas, né? Quer dizer, essa consciência de que nós somos povo de Deus, né? E essa é a minha identidade católica, né? Eu sou povo de Deus, eu não sou um indivíduo, né? Eu lembro num encontro do CLAD, se não me engano foi o CLAD 2 ou 3, o pastor metodista Miguel Bonino, da Argentina, na palestra dele, ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que a salvação, ela é sempre pessoal, mas nunca individual, né? Ela sempre nos afirma como pessoas, mas ela faz parte de uma aliança, de uma ação de Deus criando um povo, e não simplesmente resgatando indivíduos isolados, encapsulados em si mesmos, mas a conversão como uma forma de eu me abrir e não de eu me fechar. Assim, o individualismo é que me fecha para dentro de mim mesmo, né? Mas a conversão, como o reverendo, o doutor Houston costuma dizer, é a conversão do eu no nós, né? Do meu no nosso, né? Então, quando eu converto, eu me liberto do eu para um nós. Eu passo a orar tudo no nosso. Exatamente. O nosso. Exatamente. A nossa comunhão. Exatamente. O nosso. Agora, isso é uma libertação que a igreja precisa viver, né? Porque ela é essencialmente a segunda vinda de Jesus não é para mim, né? Não. É para a noiva, é para nós. É o nós e o nosso, né? É o que acontece com o casamento, é o que acontece em qualquer relacionamento, né? Quer dizer, foi o que a igreja no primeiro século, lá em Pentecostes, entendeu. Na hora que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, a primeira coisa que acontece é o nosso pão, é a nossa mesa, é a nossa refeição, são os nossos irmãos. Muda a consciência do eu para mim, o meu para o nós e o nosso.